Final de ano, normalmente, é ano de promessa, né? A gente faz muitas promessas. Vou emagrecer. Aquilo que eu prometi há 4 anos, dessa vez eu vou cumprir. Mas eu quero te dizer assim que, antes de fazer promessa, nós precisamos apenas alinhar o nosso coração com o coração de Deus. A gente precisa entender que o Senhor ele tem caminhos excelentes para nós e não são os nossos caminhos. Nós temos uma tendência de ser o mesmo sempre, né? E o que cabe a Deus como um pai é nos tirar da zona de conforto e nos levar a novos desafios. Todo pai tem que fazer isso, né? Quando os pais colocam as crianças no colégio, pequenininhas às vezes, para ter a socialização, essa socialização tem a ver com isso, com os desafios de conviver, de lidar com as emoções, enfim. Isso são novos desafios, isso faz muito bem às crianças. Às vezes a gente vê uma criança que quer andar um corredor e tem um obstáculo, e ela tenta de alguma forma atravessar aquele obstáculo. Isso é tremendo para a vida de uma criança, porque ela começa a ver os problemas e tenta achar soluções para conseguir chegar onde ela quer. E assim Deus faz em nossas vidas. Ele nos tira da zona de conforto e acreditem, às vezes propositalmente, ou às vezes sempre, de forma proposital, Ele coloca alguns obstáculos para que a gente comece a crescer também. Isso não é errado. Davi fala que o Senhor adestrou as suas mãos para a batalha. Adestrar as mãos é exercício, é força, traz dor até, mas te torna mais forte. Antes do menino Davi, de 12 anos, enfrentar Golias, ele já havia enfrentado um urso, já havia enfrentado um leão. Então o Senhor vai colocando coisas em nossas vidas que vão, forjando em você um soldado, uma soldada excelente diante dele. Por isso que o Senhor não chamou covardes. O Evangelho não é para covardes. O covarde é aquele que não quer encarar desafios. Mas o Senhor, ele nos chama, e chama pessoas corajosas para segui-lo, com a promessa de não ter aonde reclinar a cabeça, como Jesus falou aos discípulos. Mas, ao mesmo tempo, promete vida eterna, vida abundante. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Hoje nós estamos vivendo dias de um evangelho, não só o evangelho, mas as pessoas, elas não conseguem fazer nada se não tiver prazer, se não tiver satisfação, se não tiver recompensa. Né? Desde aplicativos de jogos, desde a vídeos. Se você coloca um vídeo na rede social, você sente a emoção da recompensa, que são as curtidas, as visualizações. Então ninguém mais quer fazer nada se não tiver recompensa, se não tiver prazer, se não tiver um retorno. E teremos um retorno. Paulo fala que a leve e momentânea tribulação desse tempo não se compara com a glória que há de ser revelada, ou seja, há uma grande recompensa, mas não é agora, não é com a curtida de um dia para o outro, com as visualizações, é com o esforço de uma vida, crendo que o meu nome já está escrito no livro da vida e que nada mudará esse fato. Então, nessa geração de prazer em todo o tempo, o Senhor, Ele está resgatando em nós um espírito de propósito. Um espírito de propósito. Inclusive, o tema de hoje, se você quer sair com uma frase na sua mente hoje, siga o propósito, permaneça no propósito. Ou melhor, vou corrigir isso. Siga o processo. Porque o propósito é onde eu quero chegar, mas ninguém consegue lidar com o processo para chegar até lá. Né? Todo mundo quer chegar no céu. O processo, ninguém quer. Então, essa noite eu quero te incentivar e te apontar algumas coisas para que você permaneça no processo. Não fuja do processo em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a palavra do Senhor em 2 Pedro, na carta de Pedro, capítulo 1, do verso 3 até o verso 7. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 até o 7. Amém? O apóstolo Pedro, na carta, ele diz o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção
que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo a nossa diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, o conhecimento. E ao conhecimento, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade. E a piedade, o amor fraternal, e o amor fraternal, o amor. Amém? Senhor Deus, eu quero nesse momento pedir a tua graça, a tua revelação, Senhor, aquilo que a mente humana não alcança, que o teu Espírito revele a cada um aqui, Senhor. Que essa palavra caia, Senhor, no profundo de cada coração e ela siga o seu propósito, trazendo frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Repreendo toda inquietude de mente, todo espírito de incredulidade e que seja estabelecido o teu reino neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Bom, existe um processo. Existe um processo que o Senhor nos convida a viver. Todo caminho existe um propósito. Um propósito. Quando você encontra uma estrada, existe um objetivo, existe um final. Ela existe ali para um propósito. Quem não gostaria de fazer uma bonita viagem, né? De repente para fora do país ou para dentro do país, mas aonde você gostaria de conhecer, você vai escolher um caminho e esse caminho requer um processo. Às vezes é demorado, às vezes é cansativo o processo para você chegar onde quer. Pode ser um país maravilhoso, né? Se você quiser conhecer a Ásia, quantas horas de voo? E não pensa que porque você está lá, talvez em primeira classe, é cansativo. É cansativo. Passa 20 horas voando, olhando apenas uma janelinha e tentando filmes atrás de filmes, tudo é um processo. Eu quero me formar em alguma coisa, há um processo, tem tempo de faculdade. Eu queria ter uma vida boa, a vida boa é bom, uma boa escolha, existe um caminho para isso, mas esse caminho também quer um processo. Esse processo para quem viaja, às vezes queima combustível do carro, desgaste emocional, recursos que você coloca para poder pagar um ônibus, um avião, enfim. Uma faculdade requer também gasto. Ou seja, todo resultado que você quer alcançar existe um processo. Com Deus não é diferente. Quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele falou, eu sou o caminho. O caminho porque existia um objetivo. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele mostrou que ele como caminho leva a Deus. E todos queriam a Deus. Todos ainda hoje querem a Deus. Né? Você vê na antiga Grécia, quantos deuses eles não adoravam, na tentativa de encontrar o Deus verdadeiro. O homem busca incansavelmente o Deus que o criou. E como ele não o conhece, porque o pecado cega, o pecado cria uma separação entre nós e Deus, criaram-se deuses. Desde a época do Egito, onde o povo saindo, atravessando o Mar Vermelho, já criou um bezerro de ouro. Criam-se deuses para poder se sentir amado, cuidado, protegido, olhado. Só que o bezerro de ouro, os deuses do Olimpo, nenhum deles pôde preencher a lacuna que o homem ele busca. E Jesus falou, o Deus que vocês buscam, o Pai, o Deus dos homens, existe um caminho para chegar nele, e o caminho sou eu. Esse caminho se chama Jesus. E esse caminho é um processo. Obviamente que a morte de Cristo nos deu uma reconciliação com Deus. Alguém uma vez perguntou para mim assim, eu conversando com algumas pessoas, eu falei assim, eu falei com Deus, hoje Deus falou comigo. Mas por que Deus falou contigo? Porque eu me reconciliei com Ele. Eu era inimigo dele. Você conversa com os teus inimigos? Não. Você quer distância deles. E eu era inimigo de Deus. Incorrigível, cheio de pecados, condenados por minhas próprias atitudes. E o Senhor, Ele enviou seu Filho Jesus para que a condenação que estava sobre mim pudesse vir sobre o seu Filho. Para que Jesus pudesse pagar a minha dívida, a tua dívida. E através de Jesus eu me tornei amigo de Deus. Me reconciliei com Ele através do seu Filho Jesus. E é por esse motivo que todas as manhãs eu posso falar com Ele e Ele fala comigo. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor que alguém, mas porque em Cristo Jesus eu me tornei amigo de Deus.
A cruz nos trouxe essa possibilidade. Mas, como filhos, que filhos de fato somos, a palavra fala que não existe green card nos céus. Você não entra lá como estrangeiro e vira natural. Não existe isso no reino dos céus. No reino dos céus só entra filho. Só entra aquele que é nascido do reino. Por isso que tem que necessário morrer no mundo e nascer no reino dele. E esse nascimento, lá em João fala claramente que não é da vontade da carne, não é da vontade do homem, e não é nem da vontade do sangue, mas nascido da vontade de Deus, recebendo o que é de Deus, o DNA de Deus. Por isso que antes chamavam os cristãos discípulos, depois nazarenos, depois discípulos e depois cristãos, que são pequenos cristos, porque aqueles que são nascidos de Deus têm a cara do Pai. Tem a cara do Pai, tem o DNA dele. É por esse motivo que nós, como filhos, temos autoridade até sobre demônios. A autoridade que Jesus tinha, nós temos. Quando Jesus foi acalmar a tempestade, ele repreendeu os discípulos e dizendo: homens de pequena fé, vocês podem e farão coisas maiores. Então nós temos esse DNA do Senhor, mas como filha, nós também nascemos para um propósito. Nós, reconciliados com Deus em Cristo, perdoados dos nossos pecados e com novas vestes, agora nós nascemos nele. E há um propósito, porque se não houvesse propósito, eu já falei isso aqui, nós morreríamos no momento que aceitássemos a Jesus. Aceitou Jesus, já nunca ia morto, porque se não há propósito de permanecer vivo, o único propósito era a salvação, então não tem por que continuar vivo, o Senhor levava-nos a todos. Mas o Senhor nos separou também para ir a todo mundo e anunciar a outros acerca de Jesus. E para isso precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos também viver um processo, para que cheguemos à estatura de Cristo, para que cada vez mais, como João mesmo falou, nós diminuamos e Cristo cresça em nós. Para que os meus pensamentos sejam pensamentos de Cristo e não os meus. As minhas vontades sejam as vontades de Cristo e não as minhas. Sabe, uma vez eu estava fazendo missões há muitos anos atrás, e em uma das aulas que nós tivemos, falou acerca de o que é missão. E eu gostei muito da definição que foi ali apresentada. A gente pensa que missões é largar tudo e correr para algum país. Não. Antes disso, antes de você largar para algum país, existe uma chave. Que nada mais é que missão, é um compartilhar do coração de Deus. Presta atenção, Moisés estava lá cuidando das ovelhas. Estava lá cuidando das ovelhas do seu sogro. Deus aparece. Aquele encontro de Moisés com a sarça, que era o Senhor, nasceu uma missão para Moisés, na qual ele passou o restante da sua vida na missão. Mas o que era a missão? Se não, Deus compartilhando o coração dele. Deus chegou para Moisés e falou: olha, eu vi a aflição do meu povo, o seu clamor subiu até mim, eu desci para livrá-lo, porque o faraó só vai livrá-lo com mão forte, é a minha. Vai, pois, e eu serei contigo. Ou seja, Deus compartilha com Moisés aquilo que ele queria fazer, e ali nasceu um missionário. Como Paulo a caminho de Damasco. Ele encontra o Senhor, né, sem conhecê-lo. Aquela luz que o ofuscou, ele já diz: quem é, Senhor? E já o Senhor se apresenta: eu sou Jesus a quem tu persegue. E quando ele estava na casa de Ananias, estava lá na casa, mandou o profeta, falou que: olha, vai lá e ore por Paulo. Não, mas ele é um perseguidor. Não, ele é um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Ou seja, o Senhor compartilhou com Paulo o seu coração e Paulo falou: eu abraço a tua causa, Senhor. Eu abraço a tua causa. Para Pedro na pesca, e ele então faz a pesca maravilhosa diante de Pedro, e ele falou assim: vem, vou te fazer pescador de homens. Pedro não sabe nem o que era isso, quem sabia era Jesus. Jesus olhou para Pedro e falou: vou te fazer o que eu quero que você seja. E Pedro falou: amém, eu vou te seguir. E se tornou um pescador de homens. Então, o Senhor tem propósito para a minha vida e para a sua vida, e este propósito requer um processo. Esse processo é fundamental para mim e para você. Nós nos perdemos, presta atenção, nós nos perdemos nos processos.
Quando é que o aluno ele não consegue chegar ao final com resultado positivo? Quando ele se perde nos processos. Quando você trabalha por meta, nessa meta você tem que produzir. Quando você não bate a sua meta, o que aconteceu? Você se perdeu nos processos. No processo você teria que ter mais empenho, ser mais cuidadoso, não alcançou isso. Portanto, comprometeu o resultado final. O cristão se perde no processo e Satanás ele age no processo. No processo, porque se ele puder te enrolar diante do processo, ele já conseguiu o seu êxito. Se ele conseguir fazer você perder tempo no processo, ele já compromete o resultado final. Davi, quando ele estava reinando sobre todo Israel, havia um processo real, havia uma ordem real, havia um momento onde os reis saíam para a guerra. Era algo que todos os reis faziam, em épocas de guerra, onde todos saíam para guerrear, e era interessante porque havia uma ordem naquele tempo, havia um momento naquele tempo onde os reis saíam para guerrear, para ganhar territórios e alianças. Então era o tempo dos reis saindo à guerra. Tanto é que se alguém matasse o inimigo fora desse tempo de guerra, era um crime. Porque você estava criando guerra em tempos de paz. Então havia essa ordem. E no tempo que os reis tinham que sair para a guerra, Davi ficou em casa, se perdeu no processo. Ele, como rei, tinha que estar diante do seu exército. Resolveu ficar em casa, perdeu o processo. Quando você perde o processo, você compromete o final. E então, ali ele cometeu adultério, cometeu homicídio, que matou o homem traído. Enfim, fez uma série de coisas que comprometeu o final. E a briga que Davi teve com seu filho Absalão foi por consequência disso. Que o seu filho queria tomar o trono do seu pai. Problemas em casa são gerados quando nos perdemos no processo. Por isso que estar em Cristo, glória a Deus por você estar. Louvado seja o Senhor que você já está no caminho. E esse caminho te levará a Deus, ótimo. Mas neste caminho, existem galardões que Deus quer te dar no processo, porque você, enquanto está vivo, tem uma missão dada ao Senhor. A palavra fala que o Espírito Santo derramou dons sobre os homens. Existe um dom específico de Deus para a sua vida. Um dom dado pelo Espírito Santo de Deus a você, uma ferramenta dada a você para que você seja capaz de cumprir a caminhada com um processo excelente. Porque eu não posso pedir para que você venha a rebocar uma parede se eu não te der as ferramentas necessárias. Da mesma forma, o Senhor não vai pedir a você algo que você não possa dar. Quando Deus mandou Moisés libertar o povo, o Senhor deu autoridade a Moisés a ponto de um pedaço de pau se transformar a vara de Deus. Com essa vara tu farás os sinais, eu serei contigo. Ou seja, eu te mudo de capacidade e agora vá e cumpra o chamado, encarando o processo. Da mesma forma, Josué, quando Josué assumiu a postura, o lugar de Moisés, porque havia morrido, o Senhor diz: ser forte e corajoso, tu farás herdar esse povo. Então somente medite na palavra de dia e de noite, para que prospere o teu caminho. Ou seja, o teu caminho prosperará se você seguir o processo. Se o processo for comprometido, você não prosperará o teu caminho. Teu caminho não será próspero. Eu acho maravilhoso porque o Senhor ele nos colocou tudo nas mãos. E quando nós lemos 2 Pedro, ele mostra um processo que de uma maneira diligente, a gente conseguir avançar. E ainda mais esse ano que começa. Temos uma ótima oportunidade de recomeçar, né? Todo ano, início de ano, é um recomeço. Isso traz o seu benefício. Porque um ano se encerra com todos os seus desafios, mas você olha o ano seguinte com esperança. Isso é de Deus. Como também os dias deviam ser assim, né? Que a palavra fala que depois que a gente ter vencido todas as coisas, né, o dia, permanecemos inabaláveis. Então um dia ruim termina, mas a gente amanhece o dia seguinte dizendo: as misericórdias se renovaram essa manhã. É um dia meio diferente. E aqui fala que, no versículo 3, fala: visto como pelo seu divino poder de Deus, pelo seu divino poder nos foi doadas todas as coisas que nos conduz à vida. Pelo poder de Deus,
Ele nos deu todas as coisas para nos levar à vida. Ele nos deu condições pelo seu poder para podermos cumprirmos, seguirmos o processo nessa caminhada que nos leva à vida, que nos leva à piedade, a um estilo de vida digno do Senhor. Eu gosto disso porque em Gênesis 6:9 fala assim, a genealogia, a história de Noé. Eu gosto disso porque a Bíblia fala assim, eis a história de Noé. Noé era um homem íntegro, era um homem justo entre os seus contemporâneos. Vírgula, Noé andava com Deus. Ser íntegro e justo não precisa ser crente, precisa ter caráter, boa formação, consciência coletiva, porque a injustiça é sempre a outro. Se você estiver dentro de um mato, morando como um ermitão, você não é injusto com ninguém, porque você mora sozinho. A injustiça tem a ver com o coletivo. A integridade tem a ver com o coletivo. O como eu lido com a pessoa ao meu lado. Mas o mais marcante não é o que ele era como íntegro ou como um homem justo. A fama que ele carregava não era essa. A fama que ele mais carregava é porque ele andava com Deus. E esse andar com Deus, essa integridade de o Senhor estar contigo e você estar com o Senhor, é o processo. É a caminhada do processo que você deve cumprir. E não podemos nem ter desculpa dizendo que não é possível. É possível, porque o Senhor, pelo seu divino poder, nos doou todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade. Tudo. A Bíblia. Quando o Senhor mandou Moisés fazer o tabernáculo, ele montou um tabernáculo, uma coisa magnífica. No tabernáculo havia uma porta, porque havia o átrio cercado por uma cerca, de panos, linho, caríssimo. E havia uma porta, porque o propósito era chegar na Arca da Aliança, no santíssimo lugar onde Deus estava, mas para isso havia um processo. Então você entra pela porta, e a porta é Cristo. Assim que você entra pela porta, havia um altar de sacrifício. E ali entregava-se sacrifício pelos seus pecados, e nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Entregamos a nossa vida por sacrifício santo e agradável a Ele. Sacrifício. E aí, seguindo adiante, havia uma bacia de bronze. A bacia de bronze é a palavra de Deus, o processo de limpeza. Já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E ali os sacerdotes lavavam as mãos, lavavam seus pés para poderem entrar no santo lugar. Porque já era uma tenda repartida em duas partes. A primeira chamava-se santo lugar, e havia um véu que separava o outro lado do santíssimo, que era o santíssimo lugar. Você não podia entrar lá sem lavar as mãos e os pés, e não era qualquer pessoa que podia entrar, somente os sacerdotes podiam entrar. Então eles lavavam as mãos, que significa a palavra. E ali eles lavavam e entravam no santo lugar. Quando você entra no santo lugar, você desfruta de algo maravilhoso. Havia um altar de incenso, um aroma suave naquele lugar, aonde que representa a adoração que é merecida ao Senhor em todo o tempo. Jamais esse incenso era apagado. Jamais em todos os 40 anos aquele incenso foi apagado, porque a adoração é contínua ao Senhor. Devemos adorar ao Senhor em todo o tempo. Quando a Bíblia fala de que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, o adorador não é aquele que no momento do louvor se entrega de uma maneira emocionante. O verdadeiro adorador é aquele que vive uma vida de adoração, desde os seus pensamentos, as suas palavras, aquilo que ele decide, como ele lida com as tensões. Ele tem um único propósito de honrar o seu Senhor. Até no erro dele, ele pede perdão, porque ele não quer que a sua atitude venha depor contra o Deus no qual ele confessa. Então, para um adorador, quando Deus olha um verdadeiro adorador, tudo que esse homem faz é adoração. É adoração. Uma piada, uma conversa, há uma preocupação genuína do Senhor poder fazer parte do ambiente. Isso é maravilhoso. E aí, então, naquele lugar havia esse ambiente, esse cheiro, estava em todo lugar impregnado aquele incenso, que é a adoração ao Senhor. E de um lado havia uma mesa com pães asmos. Esses pães significa Jesus, que Ele é o nosso pão da vida. Quando Ele entrava ali, então é o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos sustenta, eu sou o pão que desceu do céu, Jesus fala. Do outro lado havia o candelabro
candelabro com 7 velas, aquele candelabro que significa também Jesus, que é a luz do mundo. Quem me ama, quem está comigo não andará em trevas. Então você entrava num ambiente de alimento e luz, um lugar de suprimento e de direções, um lugar onde a presença dele era real. E aí havia um véu que separava, porque aí o pecado não te permitia avançar. Era só uma vez por ano. Uma vez por ano, um só homem em todo Israel poderia entrar naquele lugar. Era um santíssimo lugar. Somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava. E do lado de lá havia a Arca da Aliança. Um objeto que Deus mandou criar com excelência. Havia 2 querubins que tocavam suas asas, haviam pontas e chifres, como essa mesa. Dentro desse... Era com madeira de acácia, isso, acácia, e era nobre, excelente, não poderia ser tocada, porque representava a presença de Deus, e dentro dessa arca havia a vara de Arão que floresceu, que o Senhor é aquele que ainda que esteja morto faz viver. Era uma vara, um pedaço de pau que nasceu uma flor. O Senhor revive o que está morto, levanta do monturo necessitado. Para ele não há impossível. Lembra da visão do profeta Ezequiel, do vale de ossos secos? O Senhor transformou ossos sequíssimos em um grande exército. Ele pegou a vara de Arão, um pedaço de pau seco, e fez florescer. O Senhor de graça, o Senhor de misericórdia, o Senhor de esperança, o Senhor de vida, o Senhor de glória, ali estava representada. Também havia ali pães asmos, o maná que desceu no deserto, ali que o Senhor alimentou o seu povo durante 40 anos. 40 anos desceu o pão do céu. E ali estava dentro da arca, mostrando o Senhor de fidelidade. Porque quantas vezes o povo de Israel, ele foi rebelde ao Senhor, mas não houve nenhum dia que o Senhor não alimentou o seu povo. Não houve nenhum dia, nem na rebelião, que o Senhor não alimentou o seu povo. E ali estava dentro da arca. E mais importante, havia as tábuas da lei. As pedras que Moisés construiu, porque as primeiras que o Senhor construiu, ele quebrou. Mas o Senhor havia escrito com as próprias mãos os 10 mandamentos que nos leva à vida. Quando Moisés construiu isso, ele não sabia o que representava. Hoje é fácil falar Jesus como luz do mundo, mas Moisés não sabia disso. Ele não entendia isso. Ele entendia apenas que tinha que ser feito daquela forma. A palavra fala que ele via como sombras, mas Jesus, ele descortinou para nós. O véu que impedia se aproximar de Deus foi rasgado do alto a baixo. Não foi mão humana que rasgou o véu de baixo para cima. Foi Deus que fez questão, quando Jesus gritou, está consumado, Deus dos céus, porque era o plano dele, era o plano de Deus. Deus nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. Quando Jesus gritou, está consumado, e o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, morreu e derramou seu sangue, o próprio Deus teve prazer de rasgar essa separação, para que eu e você tivéssemos acesso a Ele. Para que tivéssemos acesso a Ele. Por isso que pelo seu poder nos foi doada tudo que nos conduz à vida. Hoje você entende a Bíblia porque o Espírito Santo de Deus está em você. Hoje é fácil abrir e dizer, eu estou entendendo, porque o Senhor está te revelando. Porque aquilo que é oculto ao mundo é revelado a você. Aquilo que o mundo não entende, que é encoberto a eles ainda, você entende. E se você está me entendendo até agora, é porque o Senhor está te revelando coisas espirituais. Porque se você explicar a mesma coisa para um amigo teu que não é cristão, ele vai dizer, que loucura é essa? Que coisa absurda. Mas por quê? Porque o Senhor derramou poder sobre a sua vida, condições sobre você. Ele nos deu tudo o que diz respeito à vida para nos conduzir à vida. E a piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. O conhecimento, quando fala na Bíblia, não é conhecer de saber quem é. Conhecimento significa relação íntima. Ou seja, esse conhecimento de intimidade, de conhecimento, nenhuma intimidade é infrutífera. Presta atenção, nenhuma intimidade não dá fruto. Sabe, toda intimidade gera algo em nossas vidas. A intimidade com a minha esposa gerou minhas filhas. Gerou um companheirismo, gerou uma cumplicidade. Nos conhecemos como jamais alguém neste mundo nos conheceu.
a magnitude, a profundidade do que nós nos vemos. Ninguém jamais viu a ela, ninguém jamais viu a mim. Porque o conhecer, isso é importante. E aí eu quero viver um processo, eu quero rapidamente, para não avançar muito, que aí no versículo 4 em diante diz o seguinte, que aí, quando nós começamos a entender que existe um processo e ferramentas para você e para mim, para seguirmos esse processo, diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do mundo e na concupiscência da corrupção que pela concupiscência há no mundo. As promessas foram dadas a você para que vocês tenham a natureza de Cristo. Você está me entendendo? A natureza dele. Ser igual ao Senhor. Só para fazer um parênteses acerca disso, por isso que muitas pessoas, quando se convertem, começam a viver o processo do Senhor de transformação, de santificação, porque há uma diferença. Jesus nos tirou da lama do pecado. Jesus nos tirou da lama do pecado. Não estamos mais no pecado. Nós não somos mais pecadores. Pecadores é igual ao padeiro. O padeiro vive fazendo pão. O pecador vive pecando. Nós pecamos de vez em quando, né? Às vezes você faz um pão em casa, não faz? Às vezes você faz um pão, mas não é padeiro. Às vezes eu peco, sim. Mas eu não sou pecador. Eu sou santo. Eu sou santo. E quando eu peco, eu lavo minhas vestes no sangue do Cordeiro. E o Senhor me tirou do pecado. Me tirou do lamaçal. Porque quem está no pecado, quem está na lama, está na lama. Nunca estará limpo. Aí o Senhor, Jesus, me tirou da lama. Só que eu saí da lama, mas ainda tem uma roupa sujinha, né? Tem alguns hábitos, alguns pensamentos, que ainda é lamacento. Isso significa o processo de santificação. O Senhor nos transformando de glória em glória. Conhecendo a palavra, ela vai te ensinando a limpar essas sujeiras, às vezes secas assim, sabe? E você vai limpando, isso aqui não é para estar, entendi, né? Você já, no sangue do Cordeiro, já purificou. E não quer voltar para a lama. Às vezes você no trabalho, você no dia a dia, você pisa numa poça ali, alguém pisa do teu lado, espirra em você, chega em casa com algumas coisinhas sujas, mas você já vai diante do Senhor dizendo, Pai, me perdoa, Pai, me ajuda, e o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nos purifica de todo pecado. Porque você se arrepende, confessa e não vai voltar para a lama. Então o processo de santificação, a salvação é Jesus nos tirando da lama. A santificação é a lama saindo de nós. Esse é o processo. E esse processo é doloroso muitas vezes, porque quem já limpou filho sujo, sabe que dependendo de como a sujeira está impregnada, tem que ter um esfregão ali. Não quero tomar banho. Eu não quero fazer isso. Aí tem que, vai tomar banho, vou te esfregar ainda. O que é isso para dormir sujo? O Senhor faz assim com a gente. É o processo, para que você durma bem, para que você seja limpo como teu Pai é limpo. E aí o verso 5 em diante, tem um processo que eu quero me avançar nele. E vós também, pondo nisto mesmo, dentro desse processo da santificação, pondo nisto mesmo toda diligência. Repete comigo, diligência. Diligência tem a ver com aquelas diligências reais. Que quando não havia internet nem telefone, a comunicação era feita por carroças. Às vezes, dependendo da informação real, tinha uma carroça, uma carruagem, com um nobre, ou com informações, ou até correios, ou com ouro, e ficavam vários cavaleiros em volta, e havia uma diligência. Ele tinha que sair do ponto A, e ele tinha que chegar até o ponto B sem parar. Porque havia muitos salteadores no meio do caminho. Havia muitos ladrões, podiam roubar as informações, podiam impedir que a informação chegasse ao rei, podiam impedir que o ouro chegasse até o rei, enfim. Então, diligência, quando você fala diligente, você fala ter um propósito, você ir sem parar. Então, o que a palavra nos ensina é você diligentemente acrescentar algumas coisas à sua vida. Amém? O que você tem que acrescentar? De forma diligente, você tem que acrescentar na tua fé a virtude. Preste atenção, tudo já foi nos dado. Precisamos apenas ter diligência, ou seja, entender que existe um processo que não pode ser negligenciado. Eu tenho fé, você está aqui porque você tem fé. Mas não basta ter fé e vir aos cultos. Você tem que acrescentar à tua fé algumas coisas.
Lá em Tiago fala que a fé sem obras é morta. Mostra a tua fé sem as obras, e eu com as minhas obras vou mostrar a minha fé. Porque eu acrescentei à minha fé virtude. Eu acrescentei à minha fé algumas características, algumas coisas que precisam ser colocadas. Quando Jesus, ele estava curando, transformando vidas, amando as pessoas, as multidões começaram a seguir Jesus, porque Roma não fazia isso. Roma não amava ninguém. Roma já era conhecido como um império de mão de ferro. Era com espada, mata e pronto. Os sacerdotes eram egoístas, ausentes de Deus. E o povo era um povo sem ovelhas, perdão, um povo sem pastor. Quando Jesus veio, e ele começou a curar, começou a olhar nos olhos, Jesus, sabe, era um amor na terra. As pessoas começaram a seguir Jesus. E queriam o que Jesus tinha para dar. Queriam o que Jesus estava oferecendo. Até que Jesus subiu no Monte das Oliveiras e começou a pregar. Qual foi a primeira pregação? Qual foi o primeiro ensino de Jesus registrado pelos apóstolos? Bem-aventurados os humildes, porque é deles o reino dos céus. Não basta você me seguir. Não basta você querer fazer parte do reino. Você tem que ter uma postura de humildade. Porque não é o arrogante que entra no reino, é o humilde. E humilde não é aquele que é pobre. Humilde não é aquele que é fraquinho. Humilde é aquele que está disposto a largar o velho para se encher do novo. É o aluno que ele quer aprender. Então ele ouve o professor, considera e aprende. É aquela pessoa que quer mais e ele quer viver o processo. Uma pessoa humilde é uma pessoa que entende com clareza os seus pontos negativos e positivos. E ele falou, o reino de Deus, o reino dos céus não é para qualquer pessoa. São para aqueles que querem e se permitem ser moldados pelo Pai, como aquele que vai à casa do oleiro. É aquele que se permite aprender a humildade, aprender a piedade, aprender a graça, aprender a pedir perdão, aprender a perdoar. É aquele que aprende a ser manso. Você está disposto a isso? Ah, eu entendo que tem que perdoar, mas eu não quero perdoar. Então você não é humilde o suficiente para entrar no reino dos céus. Porque o reino dos céus, se existe uma turma que tem possessão do reino dos céus, são os humildes, é deles. O primeiro ensino de Jesus é, você está disposto a aprender? Porque para professor e aluno tem que ter um acordo. O aluno tem que querer aprender, o professor tem que querer ensinar. Se o professor não está disposto a ensinar, o aluno não tem como aprender. Hoje você está aprendendo. A pergunta é, você está recebendo isso como um ensinamento ou como mais uma pregação de domingo? Aí depende de você. Depende do como você está. Com humildade ou de repente, sabe, contestando na sua mente as coisas. Não digo que tem que engolir tudo que eu estou falando, mas você tem que considerar como os crentes de Bereia, né, que eles conferiam o que os apóstolos pregavam na palavra, e se era na palavra mesmo, ele dizia, amém, é para a minha vida. Não é verdade? Então é isso que é importante. O que você tem que fazer? Acrescentar a tua fé à virtude. O que significa isso? Você ter a vida que condiz a fé que você tem. E isso por que tem que acrescentar? Porque não vem junto. Não é porque o cara vem na igreja que ele tem uma vida santa. Não é porque a pessoa vem na igreja que está tudo certo. Não, ele tem que acrescentar, ele tem que sair do culto. Tanto que teve uma igreja que eu achei maravilhoso, que na saída da igreja, assim, na porta, havia uma placa assim enorme dizendo assim, bem-vindo ao campo missionário. As pessoas saem do culto, é lá fora o campo missionário, é no meio dos teus vizinhos, é no meio do teu trabalho. É ali o campo missionário. É ali que você tem que mostrar as virtudes que não são virtudes do teu pai e da tua mãe, são as virtudes de Cristo na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, esse é um verdadeiro cristão, honesto, santo, puro, que foge do mal, foge da impureza. Virtudes que são divinas para nós, porque o Senhor, pelo seu divino poder, deu a nós não só condições que nos levem à vida, mas também deu muito e preciosas promessas para que nos tornemos participantes da natureza de Jesus. Você está me entendendo? Existem virtudes para a tua vida. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus está em você. O que você tem que fazer? Senhor, me ensina.
Se eu vou falar alguma coisa errada, cala minha boca, Senhor. Se eu vou ouvir alguma coisa que o Senhor não se agrada, me tira do caminho. E o Espírito Santo, temos um acordo. Eu vou te ensinar a fugir das armadilhas para que você tenha virtude à tua fé. E você vai ter que negar, às vezes, emprego, negar amigos, negar muitas situações, para que você possa realmente acrescentar à tua fé a virtude. Termina aí? Não. A virtude é o conhecimento. Porque quando você permite que o caráter seja moldado com as virtudes de Cristo, você vai conhecendo a Cristo. Você vai meditando na palavra, Cristo vai enchendo a sua vida. Por isso que Paulo fala que nós precisamos ter a mente de Cristo, se revestir de Cristo, se vestir dele. Sabe, sair como Cristo, é aquela frase lá, o que Jesus faria no seu lugar? O que ele falaria no seu lugar? O que ele seria? Isso vai agregando a virtude ao conhecimento dele. Porque é ele em você e você nele. Está me entendendo? E aí do conhecimento, por favor, no verso 6, do conhecimento à temperança. Porque quando você conhece o Senhor, é aí que começa algo maravilhoso. Quando você conhece o Senhor e começa a se envolver com o Senhor, a temperança, ela tem a ver com domínio próprio, tem a ver com capacidade de você gerar as suas emoções. E saiba que domínio próprio não é uma atitude humana. Não é uma coisa que você decide ter. Eu vou ter domínio próprio, não. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus. É fruto de Deus. Porque, veja, nós estamos falando de processo. Você tem que viver o processo. E quando você não tem domínio próprio, você desiste do processo. Porque na hora que começa a coisa a apertar, você fala, não quero mais. E aí tem essa ideia errônea dizendo de que se é de Deus, não tem dor. Então nenhuma mãe teria filhos. Porque a bênção de Deus, que são os filhos, vem com dor. E aí? Não é verdade isso. O resultado é o que mostra. É do outro lado que mostra. Se o Senhor é contigo, os resultados vão mostrar. Se você é uma árvore que dá fruto, ponto. Uma vez me falaram aqui assim, o que você está fazendo é certo? Eu falei, o Senhor falou comigo. Eu não sei se é certo não, vamos ver. Tudo bem. Quando as coisas aconteceram, aí ele falou assim, o Senhor é contigo, né? Lá atrás eu estava com dúvida. Eu falei assim para ela, sabe por que você tinha dúvida? Porque você não viu os frutos. Você não viu os frutos, você olhava meus galhos e não via nada. Aí você vai dizer, nunca vai dar fruto. Não. Só que eu nunca tive dúvida, porque eu sei de qual semente eu vim. Quem tem que ter certeza sou eu. Eu não tenho que provar para ninguém que eu sou uma árvore frutífera, pelo amor de Deus. Quem não dá fruto é a pessoa. Eu tenho no meu DNA, ao seu tempo. Porque também a árvore não é porque dá fruto, que ela tem que dar fruto para todo mundo saber que ela dá fruto. Não. Vai ter que provar para os outros quem faz e quem é. Não tem que provar nada a ninguém. Vai, faz e ponto. E aí eu estava lá, e na época que a pessoa me questionou, eu não tinha fruto. Mas ao seu tempo veio os frutos. O Senhor é contigo. Pois é, vê que besteira. Se você conhecesse as árvores, você saberia quem pode dar fruto ou não. Mas enfim, quem tem que ter certeza sou eu e você. A temperança tem a ver com isso. Quando você acrescenta à tua fé as virtudes, você vive de acordo com a sua fé, e você tem a fé de acordo com o que você vive, você começa a ter intimidade com o Senhor, conhecimento dele. Aquele que está em mim, eu estou nele, eu sou a videira e vocês são os ramos, esse dá muito fruto. Ou seja, você começa a ter conhecimento do Senhor, ele cresce em você. Isso gera em você o quê? Domínio próprio, temperança. E quando vem as dificuldades, como Jó teve a notícia que perdeu tudo, perdeu seus filhos, ele diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou largar o meu Deus. Até a mulher de Jó falou, por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez? Ele é mulher até louca. Você é louca. E o Senhor mais para frente deu mais filhos, deu riquezas em dobro, fez tudo mais para a honra e glória do Senhor. O domínio próprio. O que gera o domínio próprio? A temperança gera paciência. Se eu tenho domínio próprio para esperar, porque eu sou paciente. E eu creio que as promessas que o Senhor deu, que são muito ricas e poderosas, preciosas, vão ser cumpridas. Vem a paciência. E eu pacientemente aguardo o processo. Eu vou viver no processo.
eu vou suportando o processo. E da paciência vem a piedade, que a piedade é aquela virtude de você deixar de ser ímpio, egoísta, pensando em si próprio, mas você age com piedade, um espírito altruísta, um espírito que se importa. E desse avanço, você vai acrescentando a piedade ao amor fraternal e o amor fraternal ao amor. Agora veja só, sabe esse aqui, amor fraternal? Sabe por que tem guerra hoje no mundo? Sabe por que os casamentos acabam? Sabe por que as igrejas se separam? Sabe por quê? Porque não existe o processo de você acrescentar a tua fé à virtude. E seguir todo esse processo que é doloroso e gera tempo. Porque o amor fraternal é o amor de irmão, é o amor fraterno, é o filéu, é o amor que faz com que você se importe com quem está do seu lado. E você ajude quem está do seu lado. Esse amor fraterno é fruto desse processo. E esse amor fraterno gera, acrescentado à graça de Deus, gera o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor que dá sem esperar nada em troca. Amém? Quando a gente agrega essas coisas, não tem como a sua vida ficar parada e infrutífera. Glória a Deus, que eu creio que todos que estão aqui são salvos em Jesus. Amém? Já saíram da lama. Já estão no caminho. Esse caminho tem um processo. Um processo que o Senhor quer que você suporte e viva nele. E esse processo é doloroso, é pessoal, tá? Isso não é coletivo, isso é pessoal. A tua luta é individual. A tua batalha é única, porque essas batalhas que eu estou falando muitas vezes geram nos pensamentos, e dos pensamentos geram atitudes e comportamento e decisões. Começa na mente, por isso que fala do capacete da salvação, por isso que fala da paz que guarda a nossa mente. E esse processo tem que ser construído na sua vida. Você tem que acrescentar a tua fé, a virtude, acrescentar a virtude o conhecimento, do conhecimento a piedade a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e o amor ágape. Acrescente. Não venha para o culto ouvir pastor. Não venha para o culto participar do culto. Ou assistir culto. Gostei hoje não gostei. Não, você não está aqui para isso. Hoje o que o Senhor está fazendo é acrescentando a tua vida. O que o Senhor, através do seu Santo Espírito, por misericórdia e graça, me usando, é poder acrescentar a você condições para que você não interrompa o processo. Você só nasceu porque você teve um processo bem sucedido de 9 meses. E glória a Deus que cada uma das suas células foram bem construídas. Tudo podia estar errado. Milhares e trilhões de células sendo criadas ao mesmo tempo. De 2 células que se separaram, foram crescendo, e uma se tornou um órgão, outro órgão, outro tecido, outra pele, outros olhos, e foram se multiplicando. E como o Davi mesmo fala, de uma forma milagrosa e assombrosa, nós nascemos. De uma figura informe, nós fomos criados. Porque houve um processo. E o Senhor quer que você seja uma mulher, um homem com um caráter de Cristo excelente, que cumpra a sua missão até o dia que Ele voltar. E isso é um processo que você tem que construir. Não apenas saia do culto somando pregações. Saia essa noite dizendo para você mesmo, eu vou construir na minha vida aquilo que é excelente do Senhor. Eu tenho a fé para vir ao culto, então eu vou ter fé para acrescentar a minha fé à virtude e começar a construir em mim algo maior, algo mais excelente, para que eu seja um homem, uma mulher madura na igreja, um homem, uma mulher que ensina os outros, um homem, uma mulher que seja uma referência, exemplo a que outros queiram seguir, alguém que tenha algo a dar, alguém que possa ser um instrumento de Deus, uma ferramenta do Senhor, pronta para que Ele possa usar. Os homens daqui sabem disso. Quando o alicate está ruim, você nem quer pegar mais. Quando o alicate está ruim, você não quer usar mais. Quando a chave de fenda, ela está, não está legal, não abre nenhum parafuso, você não quer mexer mais. Porque são ferramentas que não tem mais utilidade. Ela está, está ruim para o trabalho, você já compra outro. O Senhor quer nos ver e essa noite Ele quer que você entenda que Ele quer que você seja um instrumento afiado. Ele quer te usar com poder. Ele quer que você ore e as pessoas sejam curadas. Ele quer que você fale do amor de Cristo e as pessoas possam sentir a presença do Senhor.
Senhor. Ele quer que você venha ao culto e multidões te sigam, porque eles vão querer ter a vida que você tem. Eles vão querer ter a alegria que você tem, como nós cantamos. Isso é algo de Deus. O Senhor, Ele te colocou no mundo para ser visto. E Jesus falou aos discípulos: eu não edifico uma cidade para ficar debaixo do monte. E o Senhor, Ele diz: eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, e vocês são colocados no mundo para serem notados. As pessoas vão te olhar, e eu quero que elas te olhem e desejem o que eu tenho te dado. Então venha e comece a ser luz. Então o que o Senhor quer é que os teus amigos, os teus parentes, quem te conhece, olhe para você e fala: como é que você tem tanta paz? O que é que você tem? Eu preciso. E você vai poder dizer: entrega a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele, Ele tudo fará. Isso é ser um instrumento do Senhor. Mas se eu não tiver virtude, a minha fé, eu sou um crente meia boca. Eu só frequento o culto. Eu sou um cara que só trocou o final de semana para algumas coisas. Mas nós não somos desses. Nós somos daqueles que às vezes aluno meio desobediente, conversa muito em sala de aula, mas nós estamos na sala. Nós estamos na faculdade de Deus. E Ele está nos ensinando uma vez mais. Eu só quero te dizer uma coisa e eu quero falar como profeta para o próximo ano. O próximo ano é ano de sair da sala de aula. É um ano de nós nos levantarmos e começarmos a entender que o Senhor já nos revelou a sua vontade. Eu estava até lendo assim, eu quero terminar com isso. Eu estava lendo sobre Salomão. Salomão teve um sonho da parte do Senhor. E o Senhor perguntou para Salomão: Salomão, o que é que você quer que eu te faça? Peça qualquer coisa. E Salomão tinha acabado de ser rei. Ele estava com uma responsabilidade dada por seu pai Davi. E ele orou ao Senhor, falou: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Sabedoria para poder liderar todo esse povo, para discernir o certo e errado, o bem e o mal, a justiça da injustiça. E o Senhor falou para Salomão: olha, por você ter me pedido sabedoria, eu vou te dar riquezas, como jamais no teu tempo houve e jamais haverá. E o Senhor deu a ele riquezas, poder, glória, como nenhum homem já teve, porque ele pediu o que era certo. E sabe o que eu aprendi com isso? É que a gente tem que aprender a pedir o errado. Sabe o que é o errado? Porque o teu é o certo. Senhor, eu quero que os meus problemas sejam solucionados. Esse é o certo. Pedir o errado é dizer: Senhor, deixa os problemas aí, só me dê sabedoria. Aí o Senhor fala: porque você não me pediu o que todo mundo pediria, eu vou te dar tudo o que você não pediu. E mais do que você pediu. E eu vejo que isso é o Senhor nos elevando a um nível de relacionamento. E nós estamos com muitos problemas porque estamos sentados demais em sala de aula quando o Senhor diz: levanta e anda. Ano que vem vai ser um ano de diferença em nossas vidas. E você vai se surpreender como Deus vai curar vidas por sua causa. Ele usará suas mãos para que pessoas com enfermidade sejam curadas, pessoas depressivas sejam curadas, pessoas perdidas sejam encontradas. E eu dou glória ao Senhor por isso. Porque esse processo nós não vamos desistir. Nós vamos seguir adiante, tropeçando, levantando, caindo. O Senhor nos levantará todas as vezes. Todas as vezes. E é por isso que eu vejo que quando Salomão pediu sabedoria, ele lembrou do que o seu pai Davi, lá em Provérbios no capítulo 4, falou para ele: filho meu, busque a sabedoria, ata ao teu pescoço e ela te honrará. Guarde-a e ela te protegerá. E quando ele teve a chance de orar ao Senhor: Senhor, eu quero aquilo que meu pai me ensinou, me dê sabedoria. E o que o Senhor quer é isso. Pessoas que saibam pedir o certo, saibam pedir aquilo que é correto, porque Ele dará o restante. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Ora ao Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu não passo de uma criança, não passo de alguém que tem tanto a aprender. Eu erro tanto, meus pensamentos são tão volúveis. Mas o Senhor transforma meninos em homens. O Senhor transforma pastorzinhos em reis. O Senhor transforma, Senhor Deus, presidiários e ministros do Egito. O Senhor transforma um homem de Nazaré em o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Tu és aquele que leva, Senhor, que tira do monturo necessitado e faz assentar entre os príncipes. Ora, Senhor, porque o Senhor, Ele te viu, Ele te percebeu, Ele te amou, Ele te salvou e Ele tem um propósito na sua vida. Pai, essa noite eu quero abençoar a Tua igreja. Abençoar, Deus amado, a vida e a história de cada um neste lugar. Peço que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, nos conduzir com excelência nesse processo que o Senhor tem nos colocado. Queremos, Senhor, meu Pai, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Queremos ser, meu Pai amado, homens e mulheres maduros diante de Ti, que não são levados pelos ventos de doutrina deste mundo, e que nem se dobram a Baal, Senhor, vendendo a sua primogenitura por um prato de lentilha. Queremos ser, meu Deus, a geração eleita. Aquele povo, Senhor, que é forte e ativo, porque Ele te conhece. Por isso, essa noite, Deus amado, ajuda-nos em nossas fraquezas. Essa noite, Santo de Israel, nos ensine, meu Pai amado, com diligência, Senhor Deus, a viver esse processo que o Senhor tem nos colocado. Sabemos que às vezes é demorado, reconhecemos que é doloroso, que há muitos sacrifícios, mas também sabemos que o resultado é excelente, Pai. Não nos permita desistir, Senhor. Não nos permita fraquejar. Que nos nossos lábios sempre haja uma palavra de louvor. Que no nosso coração sempre haja o agradecimento, todos os dias por mais um dia vivido. E a certeza de que o Senhor habita em nós. E de que em todas as coisas, Senhor Deus, haverá sempre o benefício para as nossas vidas. Porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Eu abençoo a cada um aqui, Senhor. Cada família, cada matrimônio, cada ministério já delegado neste lugar. Levanta um povo forte para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém.